Louvado seja Deus. Boa tarde para você, meu irmão, você, meu amigo, você que nos ouve. Que Deus abençoe a tua vida. Louvado seja Deus. Pode chegar mais para cá. Estou aqui, louvado seja Deus, como missionário das Juntas de Missões Nacionais, o pastor Humberto Santos Machado, e é um prazer estar aqui com o servo do Senhor, homem escolhido por Deus para fazer a sua missão. E ele está cumprindo a sua missão, o ID do Senhor Jesus Cristo, conforme diz aqui no Evangelho de Marcos 16, verso 15. E diz-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o pastor Humberto, ele está aqui a serviço da Junta de Missões Nacionais, passando pelas nossas igrejas batistas da Associação Leste. Ele já tem passado por algumas igrejas e chegou a nossa vez de receber aqui o homem de Deus, pastor Humberto, que é uma honra estar aqui com o senhor aqui, aprendendo com o senhor. Já aprendi um pouco tempo que nós estávamos juntos, já aprendi muito aqui com os conselhos que ele me deu, e nós vamos aproveitar este momento para aproveitar ele aqui, para que ele nos traga algumas informações que fiquem registrado dessa passagem por aqui, por Araçás, Bahia. Louvado seja Deus. Após da passagem dele aqui por Araçás, Bahia, ele vai estar na segunda igreja da Pipa em Alagoinhas, no domingo. Então, você da Pipa em Alagoinhas, pastor Rafael e toda a sua equipe, esteja preparado para receber o homem de Deus amanhã. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ouvir o pastor Humberto dando as saudações dele. Logo após, farei a ele algumas perguntas para que a gente possa prosseguir neste diálogo aqui. Louvado seja Deus, aprendendo com Jesus. Pastor Humberto, tem a palavra. Meus amigos, meus irmãos, é um grande privilégio que nós estamos vivendo esse momento da campanha da Junta de Missões Nacionais. A solução é Jesus Cristo. Essa é a campanha nossa no Brasil inteiro. Eu sou missionário, eu estou em Salvador, eu coordeno o projeto Radical Brasil Metropolitano. Nós estamos hoje em Salvador, em Sergipe, em São Paulo. Nós estamos indo para todo o Brasil com esse projeto de plantação de igreja e revitalização. Já estamos na 6ª turma dos radicais. Vamos iniciar a 6ª turma em novembro. E vocês é o nosso convidado. Então, se quiser ser um radical, tanto um radical de tempo integral, como também um radical bivocacionado. Então a Junta de Missões Nacionais abriu agora o coração para receber qualquer idade. Você pode trabalhar, você pode estudar e pode ser um missionário na plantação e na revitalização de igreja. Essa região aqui que eu estou visitando é uma região carente, é uma região que precisa muito de radicais. Então nós vamos estar aqui à disposição para falar mais sobre isso nas igrejas. Pastor Humberto, o senhor falou sobre esse projeto radical. Como é que esse projeto funciona? Como é que iniciou esse projeto? O radical iniciou já desde 2009 com o primeiro radical, que foi o radical Cracolândia. Não sei se vocês conhecem. E eu fui chamado para abrir esse projeto em São Paulo e iniciei a primeira Cristolândia. Eu iniciei em São Paulo, depois de São Paulo fui para o Rio de Janeiro, depois do Rio, Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, Maceió, Salvador. Então nós estamos abrindo Cristolândia em todo o Brasil. Então radical passou a ser radical Cristolândia. Depois veio para o radical sertanejo. E aí eu fui lá para Exu, para Juazeiro, começamos um radical abençoado, levando uma palavra no sertão do Nordeste e do Norte. Então Deus tem abençoado. E agora nós estamos iniciando um novo projeto, que é o Radical Metropolitano. A priori seria em Salvador, mas aí a Bahia precisa de plantar a igreja,
de revitalizar. Quantas igrejas nós estamos vivendo hoje que recuaram devido à pandemia. E aí estão fechando as portas. E o nosso trabalho é trazer radicais para plantar e revitalizar a igreja. Muito bem, uma informação importante. O senhor disse que foi o senhor o que deu início à Cristolândia em São Paulo, né? Que a gente vê muito passar nas mídias. Então o senhor esteve lá presente na fundação da Cristolândia em São Paulo. O pastor Humberto chegou até nós, o conhecimento pela nossa associação, que tinha um projeto para abrir uma Cristolândia aqui por meio da nossa Associação Leste. O senhor pode dar alguma informação sobre esse projeto, como ficou? Aí eu não tenho informação, né? Aí o pastor deve procurar o irmão Aurélio, que é o coordenador, para pegar essa informação, né? Que hoje eu não estou mais na Cristolândia. Eu passei 10 anos na Cristolândia e aí saí da Cristolândia para plantar o Radical Brasil Metropolitano. Muito bem. Meu pastor, deixe aqui algo para nós. Qual foi a sua experiência dentro desse projeto radical na fundação da Cristolândia? Como foi esse primeiro contato com as pessoas que vivem nas ruas, dobrado, precisando de uma ajuda, de uma palavra de Deus, de um conforto espiritual? Minha vida toda foi lidando com a dependência química. Eu fui viciado também. Eu morei em São Paulo, morei na rua de São Paulo. No meu tempo não era Cracolândia, era Boca do Lixo, né? Eu vivia um pouco na Boca do Lixo, já conhecia. Quando me converti a Cristo, eu fiquei no presídio, né? Fui para o presídio, onde passei 14 anos como missionário dentro da cadeia missionária das Missões Nacionais. Abri o SOS Presídio, que até hoje existe. Indo para o Espírito Santo como missionário, eu trabalhei nas cadeias do Espírito Santo e lá eu abri a PAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E depois eu voltei para a Bahia para pastorear e aí iniciei um trabalho na Cracolândia. Quando eu cheguei na Cracolândia, eu confesso que eu nunca vi na minha vida tanta miséria na vida de um ser humano. É algo que você não consegue descrever. A maneira como aquele povo vive. Eles estão ali na rua cheirando cocaína, fumando uma pedra, eles emagrecem, eles ficam na pele e no osso, eles não bebem água, ele fica ali dia e noite, vende tudo que tem, se prostitui. Ali nós temos crianças, nós temos velho, tudo no meio da rua. A igreja, ela deve ter um papel fundamental na vida espiritual do povo da terra. Nós somos enviados por Deus para resgatar vidas. Mas a igreja, ela deixou esse papel. Ela está trancada em 4 paredes, com alarme e segurança. Então, o inimigo tem tomado e tombado muitas vidas. Eu acho que a Cristolândia, eu acho que missões nacionais, Deus está despertando missões nacionais para invadir as igrejas, para arrancar os irmãos de dentro da igreja, para começar um grande trabalho para um grande e poderoso Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho sempre falado aqui, louvado seja Deus, pregando aqui para os nossos irmãos, que o nosso chamado não é para dentro, mas de fora, de dentro para fora. Ou seja, a igreja precisa obedecer o ID de Jesus Cristo. As pessoas que estão presas no mundo, viciadas em drogas, elas não têm força para se erguer, levantar e vir na igreja. Primeiro, que nem roupa elas têm para isso, como o pastor colocou aqui. As pessoas vivem em estado de miséria total, miséria espiritual, miséria financeira, enfim. Então é necessário que a igreja ela possa se envolver com o social, se envolver com essas pessoas no sentido de levar a palavra e levar, quem sabe também, o alimento material. Não é isso mesmo, pastor Humberto? Com certeza. Então muitas pessoas foram resgatadas lá nesse trabalho. O senhor implantou e hoje foi falado até em rede nacionais de Fantástico, televisão. nós tivemos 30 minutos em Globo Repórter. Nós temos um programa chamado Provocações, você pode ir lá na internet, Provocações, pastor Humberto Machado. Foi muito bom o trabalho, foi uma
uma entrevista com um bruxo, mostrando que ainda há esperança. O Senhor é a esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje, para nós, é momento de alegria receber o Senhor aqui nessa comunidade de Araçás, uma comunidade pequena, porém essa comunidade tem um coração grande. Nós sempre estamos contribuindo nas nossas campanhas com a Junta de Missões, tanto nacionais como estaduais. Também temos contribuído aqui com a nossa associação, nos trabalhos da associação, e nós temos feito o que nós podemos para estar junto nessa parceria entre igrejas e convenção, igreja e associação, que é importante a passagem dos missionários aqui pela região e principalmente na nossa igreja aqui de Araçás. Pastor, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Louvado seja Deus. A primeira é o seguinte: há quanto tempo o senhor atua na área de missões nacionais? 36 anos. Como foi que se deu essa vocação? Bom, eu comecei no ministério na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus eu abri um projeto dentro da penitenciária Lemos Brito, em Salvador. E, uma certa época, Missões Nacionais veio para Salvador com um projeto de um congresso de missões, lá em Pujuca, lá em Barra de Pujuca. E lá eles queriam que alguém falasse sobre presídio. E alguém me achou e me convidou para eu ir falar para os missionários de missões nacionais. Eu fui falar um dia, fiquei 3. Me apaixonei pelo trabalho missionário. E aí houve a transição, saindo da Assembleia de Deus para a Igreja Batista e iniciar um projeto de evangelização dentro das cadeias. E eu passei a coordenar um projeto sobre capelania prisional. Meu pastor, como foi essa experiência sua de levar a palavra de Deus dentro do presídio com aquelas pessoas condenadas pelos seus atos que fez, mas também alguns condenados pela sociedade, porque essas pessoas, quando saem do sistema carcerário, essas pessoas não é recebida pela sociedade. E a pessoa já sai com uma mancha, já sai com uma identidade como ex-presidiário. Então eu gostaria de saber do senhor como foi esse primeiro contato com o senhor com esse pessoal. Alguns deles se mostravam arrependidos, porque a gente ouve 100 pessoas sem pensar direito dizer que bandido tem que morrer, que a pessoa não tem uma chance de salvação. Então eu vejo muito falar sobre isso. Eu gostaria de saber do senhor, porque se fosse por essa linha, o senhor não estaria vivo hoje, não estaria aqui hoje falando conosco. Se fosse nesse raciocínio que toda pessoa que se envolve com drogas ou que se envolveu com crime tem que morrer. Então a gente não é Deus, a gente não é juiz para julgar ninguém. Então a gente quer aproveitar aqui essa oportunidade que o senhor está aqui dando esse testemunho forte e me trouxesse uma palavra nesse sentido e falasse aos jovens, esses jovens que estão envolvidos nesse sistema de drogas, de crime. Qual seria a palavra para esses jovens nesta tarde? Bom, a primeira pergunta que você fez foi como é que funciona esse trabalho no presídio. Como é que foi que a recepção, como é que eles recebem o povo de Deus? Bom, o preso, ele cometeu um crime, cometeu um delito, ele foi preso, condenado, ele está no local para ser tratado como gente, para retornar à sociedade. É o que não acontece no nosso sistema prisional. Nosso sistema prisional, ele é covarde, ele não traz recuperação, ele não apresenta um projeto de recuperação para os presos. O egresso do preso é um egresso cruel, porque ele sai da cadeia e ele não tem aonde ir, Eu comparo a prisão com casa de recuperação. Você pega um drogado, coloca dentro de uma casa trancada, ele não vai fumar, ele não vai beber, ele não vai se prostituir, porque está trancado. Aí depois de 9 meses, você abre a porta e manda ele embora. Mas ele vai embora como? Se ele não tem casa, se ele não tem lugar para ir, se ele não tem educação, se ele não tem um planejamento familiar, ele perde tudo. Então a maioria dos presos, da mesma forma,
eles quando vão presos, ele perde família, ele perde tudo. Dentro da cadeia não há um projeto de recuperação. Então, quando o crente chega na cadeia, quando o povo de Deus chega no presídio, eles se enchem de esperança, que acha que nós podemos trazer, né, uma solução. E nós podemos sim, entendeu? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a solução é Cristo. E nós levamos isso com muita alegria, e os presos recebem a gente com muita alegria. Não existe barreira, não existe preconceito nenhum. Deus está no comando e Deus é bom. Louvado seja Deus. Dentro de toda essa experiência vasta que o Senhor tem nos contado aqui em poucos minutos, qual foi a experiência que mais marcou a sua vida nesse chamado missionário? Na realidade, quando eu vivi 14 anos como missionário, eu tinha muita dificuldade com a visão da igreja. A visão da igreja. Eu sempre estava incomodando com a atitude das igrejas, né? Em fechar a sua porta, em querer viver o seu mundo. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Cracolândia, eu queria que as igrejas abrissem as portas. E essa foi minha grande luta, convencer o pastor que ele precisa abrir a sua igreja para todos, não para tudo, mas para todos. A igreja é o único lugar de refrigério, é o único lugar que a gente conhece a palavra de Deus, é a igreja. A pregação, o louvor, nós temos que escancarar a porta da igreja para todos entrarem. Amém. E a minha dificuldade sempre foi essa, quando tirava o homem da cadeia, levar para a igreja. Essa saída dele da igreja para dentro da cadeia, para dentro de uma igreja, é terrível, porque ele se sente ainda preso. Não há uma liberdade, entendeu? Então essa é a grande luta que eu passei e passo, é que a igreja aceita esse povo, então excluído, à margem das igrejas, e que eles possam ser recebidos de braços abertos, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Depois de você ter ouvido essas palavras, você está disposto a abrir a porta da sua igreja, do seu coração, e abraçar os projetos de Deus que são implantados nas mentes das pessoas, dos seus servos que Ele escolheu, chamou e vocacionou para fazer a obra de missões, tanto nacionais como estaduais? Você está disposto a abrir a porta da tua igreja, da tua casa, para receber a vida dessas pessoas que precisam de ouvir uma palavra que traga paz e conforto para o seu coração e para a sua alma? Fica essa pergunta para você, meu amado ouvinte, você que vai me ouvir, que você possa pensar nisso e possa se enganjar juntamente conosco na obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de você. Se você foi um escolhido por Deus, Salmo 100 diz que nós somos povo escolhido por Deus. Foi Deus que nos escolheu, somos povo dele. Então, se Deus nos escolheu, Ele nos escolheu com propósito e nos deu uma missão para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Eu estou aqui na cidade de Araçás cumprindo a minha missão. Louvado seja Deus. E quando nós recebemos um missionário que traz uma experiência vasta de obras, de iniciação de projetos missionários, isso nos anima, isso nos fortalece, e nós agradecemos a Junta de Missões Nacionais por disponibilizar o seu obreiro para estar aqui conosco, nos dando esta palavra de incentivo, incentivando a igreja a abrir as portas e adorar a Deus com mais vigor. E hoje à noite, às 19 horas, aqui no templo da primeira igreja batista, nós estaremos com o homem de Deus, ele estará falando mais sobre os projetos para nos abençoar, envolvendo a igreja nesses projetos de Deus. Então eu quero convidar aqui toda a igreja batista de Araçás, você, meu irmão que está em casa, você possa estar com sua família hoje aqui na igreja, venha ouvir a palavra de Deus, se disponha hoje, cancele alguns compromissos se você tem aí na sua agenda,
para estar conosco, para juntos nós podermos aprender um pouco mais sobre a obra missionária com o nosso missionário Humberto, da Junta de Missões Nacionais, que está aqui com o coração aberto, louvado seja Deus. A esposa dele está em outro projeto, não é isso, pastor Humberto? A esposa dele está com um projeto, e ele tem um projeto em andamento aqui em Massara do Pior, não é isso mesmo que o senhor falou? Eu pensei que o senhor falasse mais sobre esse projeto de Massara do Pior, porque tem um grupo de pessoas evangelizando agora lá em Massara do Pior, que é coordenado pelo pastor Humberto. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso aí. Nós temos alguns projetos na Bahia. Nós temos em Barra de Estiva, nós temos revitalização de igreja, nós temos em Camaçari, nós temos em Dias Dávila, nós temos em Simões Filho, nós temos em Salvador e temos em Subaúma e também Massarã do Pior. Hoje em Massarã do Pior está acontecendo um grande mutirão de evangelização com os radicais. Eles estão lá abençoando aquela cidade em nome de Jesus. Amém. Então está aí, louvado seja Deus. Quero agradecer aqui o pastor Humberto, uma alegria, louvado seja Deus. Nós já passamos a metade da manhã juntos, nós já almoçamos, louvado seja Deus. Tive o privilégio de cozinhar para o nosso pastor. Não sei se ele gostou da comida, mas graças a Deus a gente está gozando aqui dessa comunhão. Muito bom, muito gratificante para mim estar aqui com o homem de Deus, compartilhando experiência que vai me ajudar no decorrer da minha caminhada a me posicionar melhor e fazer o que é melhor para o nosso Deus e também para esta cidade de Araçás. Araçás, Bahia, está de braços abertos para receber todos os missionários, tanto da Junta de Missões como da Junta Nacionais, dentro dos projetos das campanhas. Pode envolver o nome da nossa igreja, e nós gostamos de participar, porque essa igreja é uma igreja que nasceu em missões. Eu quero parabenizar aqui a Junta de Missões por ter enviado a esta cidade duas missionárias, que essa obra aqui tem quase 27 anos de fundada, louvado seja Deus. De registrada tem 8 anos, mas de fundada tem 27 anos. Foi pelas duas missionárias, a irmã Rosalina, que foi enviada pela Junta de Missões, e a irmã Glória. Foram essas duas mulheres que contribuíram nesta cidade, juntamente em implantações de igreja, e deu início a esse trabalho, que hoje tem uma igreja que anda com seus próprios pés, uma igreja registrada. Louvado seja Deus. E quero aqui parabenizar a todas as irmãs, que temos irmãs desde o início, de Glória e Rosalina, que está aqui conosco na igreja, e eu honro muito essas irmãs, porque são pioneiras, e essas pessoas precisam de ser valorizadas. Já deram muito na obra de Deus. Hoje algumas não estão podendo mais dar tanta contribuição assim, mas nós chegou o momento da gente abraçar essas irmãs que têm contribuído tanto para que hoje existisse aqui uma igreja batista em Araçás. Quero também agradecer aqui outros pastores que passaram por aqui, pastor Rosa, o pastor Gleidson Marques, passou outro pastor que não me lembro o nome dele agora, passou um período de 6 meses e deu sua contribuição nesta obra que tem 27 anos aqui, que começou, louvado seja Deus, na cidade de Araçás, Bahia. Então eu agradeço a Deus, as juntas, por ter enviado o seu missionário a este campo. A igreja agradece, já agradeço pela igreja, toda a Junta de Missões. O vídeo ficará postado no YouTube, você pode rever toda a programação, e nós estaremos fazendo mais gravações para que vocês possam ter acesso às informações que são importantíssimas. Louvado seja Deus para todos nós. Agradecemos o pastor Humberto por esse privilégio de estar aqui comigo agora, nessa palestra abençoada, e à noite às 19 horas estaremos juntos aqui no Templo da Pipa em Araçás. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com Deus, e nós nos veremos às 19 horas. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos amados ouvintes, que a tua bênção esteja sobre nós, que nós possamos contribuir, ó Deus, na tua obra, no teu reino, para que vida se achegue a ti. Obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos ouvir as considerações finais do nosso pastor Humberto. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Vocês estão nos ouvindo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Hoje à noite eu vou passar um slide, vou mostrar para vocês a Cracolândia, vou mostrar para vocês também o presídio, vou te mostrar a vocês o projeto radical. Vocês vão conhecer hoje, que eu vou passar tudo isso, e Deus vai ser engrandecido, porque tudo depende dele, por ele e para ele. Deus abençoe. Vai ser bênção, nós aguardamos por vocês. Forte abraço. Um abraço aqui para todos os pastores batistas do leste. Aqui uma palavra do presidente para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu acredito que vocês já teve o privilégio de ter o pastor Humberto nas igrejas de vocês. Estão recebendo ele hoje aqui. E agradeço a todos os pastores. Temos a nossa reunião, lembrando a vocês,
No próximo mês, todos presentes, vai ser bênção e aguardo por vocês. Forte abraço a todos, cheire um queijo e Deus abençoe.